Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade e à carência do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Amado, a gente tem sempre falado aqui que é um desafio ser cristão. Não é ser fácil como muitos pensam. Eu estou falando de verdadeiros cristãos. Não estou falando de só vestir roupa de crente ou só andar com Bíblia na mão. Estou falando de ser verdadeiros cristãos. É um desafio. E esse desafio, a gente sabe que nós somos rodeados de um curso mundano totalmente errado. Nós temos um inimigo, que é o inimigo número 1 de Deus, que é o inimigo da igreja. Nós temos o nosso eu, a nossa carne, que se levanta contra nós, em várias áreas. Então, acaba sendo um desafio ser cristão. Não é fácil, mas é recompensador. Amém, querido? É recompensador ser cristão. Saber, meu amado, que nós estamos aqui, que nós estamos passando tudo isso, mas haverá uma recompensa. Haverá um momento, um dia de gozo, de alegria, de paz. Haverá um dia, meu amado, que nós vamos olhar um para o outro e falar: valeu a pena nós passarmos o que passou, lutarmos e chegarmos até aqui. Valeu a pena, querido. Mas você pode ver, você já viu aquela corrida da São Silvestre? Quando vai correr, é uma multidão de gente, um mar de pessoas ali, e dispara. E você sabe que no começo, né, vai aquele grupo correndo, daqui a pouco parece que vai ficando um pouquinho, vai diminuindo os grupinhos, vai diminuindo. A nossa vida cristã, ela acaba sendo majamente dessa forma. A gente olha, uma comunidade de gente correndo, e aí vem passando a peneira de Deus. Quem aqui não passa pela peneira de Deus? Quem aqui não passa pelo chacoalhão? Aí a peneira de Deus passa, aí você dá uma olhada e fala: mas fulano estava aqui perto, agora há pouco já ficou para trás. Né? Daqui a pouco você continua, está do lado, tem um na sua frente, você já alcança, ficou para trás. Porque nós temos que perseverar pela nossa salvação, querido. Persevere mesmo. Agora, se nós vamos morar com Deus, amém? Amém. Se nosso nome está no livro da vida, glória a Deus. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise da sua vida cristã. Como anda a sua vida com Deus? Eu gostaria que nessa manhã você fizesse um raio-x da sua vida espiritual. Eu tenho certeza, querido, que se você for olhar para a vida material, você vai encontrar muita luta, muita conquista, os seus bens, o que você conquista, o que você deixou de conquistar, muitos amigos, os parentes, né? Vamos encontrar tudo isso. Mas eu gostaria que nessa manhã você fizesse um raio-x da sua vida espiritual. Como anda você com Deus? Porque, querido, em meio a tantas correrias, em meio a tantas lutas, desafio de ser cristão, muitas vezes, meu amado, nós esquecemos que nós temos um Deus poderoso. Muitas vezes nós esquecemos o caminho aonde Deus habita. Muitas vezes nós esquecemos um mapa que nos foi passado lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do outro. Então há um esconderijo, há uma forma diferente de se chegar nesse lugar. Muitas vezes nós esquecemos disso. E quanto mais nós deixamos de lembrar da presença de Deus na nossa vida, mais nós vamos conseguir ver as coisas ruins acontecendo ao nosso lado. Amado, crise sempre existiu. Desde a época, meu amado, que o homem foi criado sobre a face da terra, existem problemas, dificuldades, desafio e luta. O seu, às vezes você pode achar que ele é muito grande para você porque ele é seu. Mas tem muita gente que às vezes sofre muito mais que nós. Graças a Deus que você hoje está aqui. Estamos num ambiente gostoso, um arzinho, um clima gostoso, louvando, glorificando e exaltando. Quantos gostariam de estar e não podem? Não é que não querem, não podem. Então, nesta manhã, eu gostaria que você fizesse um raio-x, porque a Bíblia fala, lá em Marcos: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Mas o tema não é esse. O tema nessa manhã é a hora da verdade. Mas, amado, eu gosto desse tema. Eu sempre quis fazer um esboço com esse tema, cara. Um dia vai pintar a oportunidade.
a hora da verdade, é o tema desta manhã. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 32. Gênesis, eu vou te ajudar, tá? É o primeiro livro da Bíblia aí. Fica bem antes de Apocalipse, tá bom, querido? Ó, bem antes mesmo do Apocalipse, você vai encontrar Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler apenas 10 versículos, do versículo 22 ao versículo 32. Gênesis, nós vamos hoje aqui ver um episódio na vida de um homem de Deus, que precisou passar por uma transformação, para que Deus desse continuidade naquilo que Deus queria para este homem. Gênesis 32, versículo 22, fala dessa forma: naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessou o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-se na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Olha a luta, essa luta foi travada no corpo a corpo, não foi uma lutinha, né? Foi no corpo a corpo. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Então disse, o homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-lhe que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, o israelita não come um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Querido, nós conhecemos a história, a trajetória da vida de Jacó. É uma vida, né, muitos aqui que já passou por um encontro, sabe que a primeira mensagem do encontro é Peniel, é face a face com Deus. Você é exposto, ali é colocado diante de Deus a sua vida, quem você é, as suas atitudes, as suas ações, face a face com Deus. Nós conhecemos a história desse homem. Meu amado, o nascimento desse homem aqui se deu em uma batalha. A gente sabe que ele é gêmeos de Esaú. Amém? A Bíblia diz, meu amado, que ele nasceu agarrado no calcanhar. Havia uma batalha no meio desse nascimento. Havia 2 nações no ventre da sua mãe. Havia ali 2 povos, 2 direções. Amém? E Deus ali, meu amado, nesse parto ali, nasce Jacó, agarrado ao calcanhar do seu irmão. Jacó não é como muitos dizem aí, que é roubador, mentiroso, não. Jacó quer dizer agarrado ao calcanhar. Né? Não, você vai, eu também vou junto. Né? Geralmente quando vai nascer o filho, quando a mãe tem o parto de gêmeos, nasce um, depois nasce o outro. Né? A coisa de segundos, mas acontece. Jacó não perdeu tempo. Não, cara, eu vou agarrado com você, porque essa bênção eu também quero. Porque na cultura judaica, o filho primogênito, ele é abençoado, ele toma o lugar, a herança vem primeiro para o filho primogênito, ele assume a posição do pai, entendeu? Isso é na cultura judaica. Então nós conhecemos que o seu nascimento já foi uma batalha. O lar que ele viveu, ele cresceu em um lar dividido, nós conhecemos a história. Havia uma preferência por Esaú. Esaú era um caçador, o seu pai gostava
Esaú dá a tendência de ser mais forte, mais robusto, mais peludo, por isso que ele tinha até um nome aí, por ser peludo, você está entendendo? Mas já a sua mãe já atentava para Jacó, mais caseiro, mais pacífico. Né? Quem aqui não tem, às vezes, filhos, mais de um filho? Eu tive só um, então eu não tive como perceber isso. Mas quem tem mais de 2 filhos, consegue ver a diferença de um filho para o outro. Sabe que um é de uma forma, a personalidade, o caráter está sendo formado é de um jeito, já do outro é diferente. No lar de Jacó havia essa diferença também. Porém, os seus pais fizeram desse lar um lar dividido. Por quê? Porque havia uma preferência, querido. Nunca corra esse risco. Ame da mesma forma. Tratamentos às vezes são diferentes. Eu me lembro no tratamento, eu e meu finado irmão, meu finado irmão, ele escolheu andar em caminhos errados, e por muita época, por muito tempo, eu sem saber, às vezes eu julgava minha mãe, parece que a senhora gosta mais do meu irmão, a senhora ama mais minha mãe, eu não tinha eu não sabia perceber isso, mas não é que minha mãe amava mais meu irmão, é que meu irmão dava muito mais trabalho do que eu. Meu irmão se envolveu muito cedo com droga, saiu para o mundo muito cedo, escolheu uma vida totalmente errada. Eu não, querido. Depois que eu vi que eu não ia ser jogador de futebol, eu quis constituir minha família, eu sempre trabalhei. Então, eram formas diferentes, está entendendo? Mas no meu pensamento, eu achava que minha mãe amava mais meu irmão. Mas aqui nesse lar, não, havia uma preferência dos pais. Então, ele já nasce dentro de um lar dividido. A sua vida foi marcada por mentiras, trapaças, e ele precisou ter uma fuga no final, porque o seu irmão queria matar ele. Mentira, ele e a sua mãe inventam uma história e mente para o seu pai. Nós conhecemos a história. Ele se veste como irmão para poder receber a bênção. Então ele mentiu ali, houve uma mentira. Trapaça, meu amado, ele viveu em um momento de trapaça. Nós lembramos aqui quando Esaú chega do campo, com fome, ele era caseiro, o que ele fazia? Ele fazia comida, Raul. Ele falou, pô, meu irmão chegou cansado, meu irmão não vai ter nem tempo. Vou fazer um prato de lentilhas e vou trocar com ele, o direito de ser o primeiro. Ele era trapaceiro. Por isso que ele vai para uma escola chamada Labão. E lá ele aprende, meu amado, a arte do trapaço. Lá ele vai ser treinado o que é ser trapaceiro. Porque Labão, esse era mestre. Esse sabia, meu amado. Então ele teve a sua vida marcada por isso, por trapaça. Essa passagem aqui, meu amado, revela que nós lemos aqui, revela agora a volta. Jacó ele precisou fugir do seu irmão, porque ele tinha trapaceado, ele tinha roubado o direito de ser primeiro. Na verdade ele não roubou, ele negociou, É que o irmão dele queria matar ele. Ele falou assim, assim que nós enterrarmos o nosso pai aí, nós vamos acertar a conta, viu? Então, olha que lar, hein? Olha que irmão. E eu vou falar uma coisa para você, cara, eu vou te matar mesmo, irmão. E aí o que ele fez, meu amado? A mãe dele arrumou um jeitinho dele, fugir dali. 20 anos essa fuga levou. 20 anos. Ela morreu e não viu mais o seu filho por causa daquela trama. Que Deus ia pôr a mão e ia fazer do jeito dele. É que eles quiseram dar um jeito deles. E por 20 anos, aquela articulação daquele engano, ele vai embora e ela não vê mais. Se passaram aqui esses 20 anos, agora ele está retornando para a sua terra natal. Agora ele está voltando por acerto de conta. Por isso que o tema é a hora da verdade. Agora ele está voltando para o seu lugar, aonde ele nasceu. Só que para chegar nesse lugar, tinha que haver o quê? Um acerto de conta com o seu irmão. O seu irmão estava ali, esperando, morando, viveu, constituiu vida, formou ali, teve riquezas, e agora ele está voltando. Agora, no meio desse caminho, nós encontramos essa passagem aqui. Tem algumas traduções que fala o Val de Jaboque. Eu já vi pastor falando que é o Vale de Jaboque. Havia ali um riacho. Jaboque, esse momento, essa posição do rio, era um lugar que poderia se atravessar andando, não era profundo. Então você poderia passar naquele lugar andando.
Você, né, nos outros lugares eram mais fundos. Então, aqui no Val de Jaboque, era um lugar que você podia passar andando. Amado, esse rio representa aqui duas etapas na vida de Jacó. Ele representa o antes e o depois. Por quê? Porque Jaboque significa espalhar ou murmurar. É o significado de Jaboque. Já Peniel significa face a face com Deus. A gente conhece a história de Jacó, tudo que ele passou, tudo que ele viveu até aqui. Agora ele ia para uma outra etapa. Havia agora algo novo que Deus ia começar na vida de Jacó. Algo agora que Deus traria ele para a sua terra natal, aonde se constituiria ali o sonho, o projeto de Deus, das tribos, dos filhos de Jacó. Começava agora essa nova etapa. Então havia ali agora, meu amado, algo que ia ficar para trás e algo que ia se dar novo. O vale, nessa travessia aqui. A Bíblia fala assim que Jacó veio, antes, o verso fala, depois de haver feito, atravessou o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Foi aquela passagem ali. Olha, querido, o que Peniel nos ensina para fazer um raio-x da nossa vida? O que eu quero hoje que o Espírito Santo ministre em nossos corações é o que Peniel pode nos ensinar para nós aprendermos a fazer um raio-x da minha vida, como eu estou com Deus. Porque de repente, eu já vou antecipar, a conclusão vai ser, de que lado do rio você está? Jaboque ou Peniel? Você ainda vive numa vida de espalhar e murmurar, ou você está vivendo uma face de viver face a face com Deus? Já estou antecipando a conclusão. Mas o que Peniel nos ensina? Primeiro, Peniel nos ensina que nós temos que estar somente com Deus. Deus nos chama por particular. O que a Bíblia fala aqui? E Jacó ficou sozinho. A Bíblia fala que ele tinha 11 filhos, 4 esposas, 2 esposas e 2 concubinas. A Bíblia fala que ele tinha servos. A Bíblia fala que ele tinha riquezas. A Bíblia fala que ele tinha tudo isso. Mas na hora de ele fazer um raio-x de si mesmo, ele precisou ficar sozinho com Deus. Começamos a aprender algumas coisas. Nós corremos muito para termos, para possuirmos, e isso é bom, não quero pregar contra isso, pelo contrário. Mas não podemos esquecer que quando nós estamos diante de Deus, nada do que nós temos tem valor, a não ser o que você é. Não adianta, querido, você olhar para as suas belas conquistas, os seus belos diplomas, as suas belas medalhas de conquista, os seus troféus, você está entendendo? Porque na hora que você está face a face com Deus, nada disso importa. O que importa é você, quem você é. Quem você está, como você está na presença de Deus. Então, meu amado, por que Deus ele quer nos levar num particular com Ele, meu amado? Porque Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas. E Ele não trabalha, meu amado, na multidão. Ele trabalha no individual, com cada um. Cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um tem o seu encontro com o Senhor. Eu me lembro, querido, quando o nosso, quem tem filho que cresce na igreja, a gente acha que já é convertido. É um engano. O tempo vai revelar a conversão deles, você vai ver que na verdade não é nada disso. É um engano. Eles vão ter que ter um encontro com Deus. Eu lembro, o menino era pequeno, vivia na igreja, tocava bateria, tudo, só que chegou um determinado momento que ele teve que escolher. Você está entendendo? Opa! Por quê? Porque é conversão individual. A salvação é individual, e graças a Deus por isso, querido. Eu não vou subir com a minha esposa agarrado no meu pé, eu não vou ficar agarrado no pé dela para subir. Ela toma conta da vida espiritual dela, eu tenho que tomar conta da minha. Eu vou prestar conta da minha vida espiritual. Ela vai prestar conta da vida dela. Então a salvação, ela é individual. Meu amado, aqui Jacó, para Deus começar a fazer um processo na vida dele, a primeira coisa que Deus precisou fazer é pegar ele sozinho. É necessário estar a só com Deus, é necessário, é sobrevivência, é o ar diferente que nós respiramos, é estar a sós com Deus.
No físico você precisa do oxigênio para viver. No espiritual nós precisamos da presença de Deus para viver. Não existe outra forma, não tem outro meio, querido, não tem um ajeitar, não tem um jeitinho brasileiro, não existe. Ou você vive uma vida sem Deus, ou você vive uma vida na presença de Deus, não tem jeito. Ah, eu conheço Deus, eu conheço os milagres, eu assisto muito mensagem, eu ouço muito louvor, mas não é isso que diz quem nós somos. Quem diz quem você é as suas atitudes, o que você faz, as suas ações, quem você é isso que diz quem você é. Então é necessário nós estarmos desconectados do mundo. É necessário, querido. Porque às vezes, querido, eu estou a só com Deus, de corpo presente, mas o celular está do lado ali, com uma multidão de pessoas, conectado a você. Quem aqui já esteve orando e escutou aquele sinalzinho do celular, e você está ali com Deus com a vontade? Não, vamos ser sinceros. Só eu não, vamos ser sinceros, meu irmão. Não deixa eu carregar essa culpa sozinho, não. Quem aqui já esteve lá orando assim, cabe, e volta. Não é nada, né? Porque se é alguma coisa mais importante que Deus, você vai lá e olhar e responder. Então nós precisamos aprender a nos desconectar, querido. A modernidade ela é muito boa. Nossa, eu amo a modernidade, graças a Deus por isso. Essa semana mesmo que eu vi o quanto eu estou atrasado, cara. Lá no Poupa Tempo eu fico lá no Poupa Tempo vendo aquele pessoal trabalhar. Agora é de amarelo, né? Mas é branco, né? Não é amarelo agora? Rapaz, mas eles fazem uma forma. Eu cheguei no balcão, a moça começou a me falar umas coisas, você faz isso, isso, isso. Eu fiquei olhando para a cara dela assim. O pastor foi, Jesus, eu me perdi. Deixa eu contar. Eu perdi a noção de estar dentro do shopping. Eu saí de lá com a cabeça tão assim, molinha, que eu entrei no banheiro, eu estava indo numa posição, eu entrei no banheiro, saí, em vez de eu voltar para lá, eu voltei para cá. E eu me encontrei perto do Poupa Tempo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que sair do outro lado. Cara, a gente fica meio doido. Mas como é bom a modernidade. Mas para estar com Deus, nós precisamos desconectar da modernidade. Nós precisamos estar somente com Deus. Sabe por que Deus, meu amado, quer te levar para um particular? Para ficar audível, para você aprender a discernir a voz daquilo que Deus quer para a sua vida. No meio da multidão, querido, não tem como você discernir a voz de Deus. No meio da multidão não tem como você saber aquilo que Deus quer para você. Sabe por quê? São muitas vozes. Oi, tudo bem? Você é legal? Ou você é ruim? Ou você é isso, você é aquilo. Você não consegue discernir. Ainda que nós temos aquela voz lá dentro, o meu eu. Esse quer estar no controle. Raul, esse quer estar no controle. Eu faço, eu consigo, eu quero estar no controle. Essa voz ainda é a pior. Amém, querido? Então, o que nós aprendemos com Peniel? Temos que estar sós com Deus. Peniel nos ensina a estarmos a só com Deus. Jeremias 29:13 fala assim, ó, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurar de todo o coração. Não adianta, meu amado, procurar Deus com o coração dividido. Não adianta. Não adianta você querer procurar Deus por uma troca. Não adianta. Não queira Deus só para um único milagre na sua vida, meu amado. Queira Deus para ser o Deus da sua vida, porque Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do milagre, não queira. Amém? Então, Peniel, estar a sós com Deus. Amém, querido? É a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos, que Peniel nos ensina, meu amado, que não há vitória sem batalha. Não há vitória. Aqui, ó, a Bíblia fala no versículo 24, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem, né, que se pôs a lutar com ele. E essa luta foi confronto. Essa luta foi garrada. E não durou pouco, não. A Bíblia fala que durou um bom período de luta. Nós muitas vezes, meu amado, qualquer lutinha de 5 minutos, nós já estamos no rolo, nós já estamos no chão, pedindo arrego.
Qualquer obstáculo um pouquinho maior, nós já estamos buscando escada para subir. Você está entendendo, querido? Porque nós temos essa tendência de buscarmos o que é fácil. E muitas vezes o que é fácil, meu amado, não nos leva a lugar nenhum. Essa batalha de Jacó foi uma batalha corporal. Ao ponto que a Bíblia fala que o homem precisou tocar na articulação da coxa dele. Olha só o ponto dessa batalha, Raul. Não foi só uns tapinhas, não. Foi aquela luta do MMA lá, não. Foi um garra mesmo ali com o anjo. Quem lembra dessa cena no encontro? É mó barato, né? Quando faz o encontro, se mostra esse teatro. Pelo menos nós fazíamos o teatro lá, né? Você está entendendo? Mas é um encontro, é uma batalha com Deus, querido. Por quê? Porque sem batalha não há vitória. Sem luta, querido, não tem vitória. Não tem como, meu amado. A batalha, meu amado, uma batalha, uma das maiores batalhas que nós travamos é a da nossa carne. Eu acredito que essa é a maior batalha. É quem você é, o seu achismo. A sua caixa de pensamento, é quem você é. A batalha com o mundo, querido, você olha e fala, olha tanta violência, isso acontecendo, tal. Não quero ser igual. Aí você olha, meu amado, para a batalha com o diabo, você vê a influência dos demônios, o que eles podem fazer. Não, essa também eu vou batalhar. Mas a pior batalha é aqui dentro. A pior batalha, querido, é quando você põe a cabeça no travesseiro e você sabe quem você é no travesseiro. Porque no dia a dia nós usamos máscara. No dia a dia, querido, nós andamos atrás de máscaras. No dia a dia, muitas vezes, querido, nós sorrimos sem querer sorrir. No dia a dia, meu amado, os nossos olhos estão tristes. Então a pior batalha está aqui, ó. A pior batalha está no corpo, no meu eu, na minha carne. Você está entendendo, querido? Eu acho que a das piores é essa. Olha que Gálatas 5,17 fala assim, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você quer fazer, que você não faz o que deseja. Muitas vezes, querido, é essa luta do meu eu. Levanta só o dedinho do pé, não precisa levantar a mão aqui. Quem de manhã acorda com o pé esquerdo? A gente costuma falar isso, né? Acorda com os dois. Mas quando eu falo com o pé esquerdo, é quando você não acorda, que você não quer ver, você não quer falar, você quer ficar sozinho, você não ouve. É uma luta para as mulheres, homem, né? Mas para as mulheres eu imagino. Não é luta, não? Homem também? Ixi, ó, a revelação aí, começou a revelar aí. Mas, querido, a pior batalha é o meu eu, é quem você é. A Bíblia fala assim que a sua carne, ela limita, ela batalha com o Espírito. Por quê? Porque o Espírito quer Deus, a carne quer prazeres. Amado, eu não quero tirar a culpa da carne. Eu não quero fazer um advogado contra a carne. A carne, ela foi criada para este mundo. Ela veio do pó desse mundo, pó da terra. Então, o que alimenta é o desejo deste mundo. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, que o espírito é contrário à carne. Você está entendendo, querido? Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa batalha, ela é traiçoeira. Por quê? Porque nós temos um tal do achismo. Nós temos um tal, meu amado, de que eu acho que eu estou certo. E muitas vezes nos batemos. Eu me lembro em algumas discussões com meu pai, e foram várias, né? Infelizmente, né? Depois da velhice, assim, que eu tentei entender ele. Eu acredito que ele nunca me entendeu, mas eu sempre entendi ele. Assim, procurei entender ele, mas nossos confrontos eram... Mas se meu pai falava assim, isso aqui é ferro, eu falava, isso aqui é madeira, e cara, não tinha como. Raul, você podia brigar com ele, que ele ia morrer falando que aquilo ali era ferro. Você está entendendo?
Por quê? Por causa do nosso achismo. Então, amado, essa batalha do meu eu é uma batalha muito cruel. Então, só que tem uma coisa, se não haver essa batalha, não tem vitória. Se Jacó não passa por esse confronto, não tinha como ele sair um homem transformado do outro lado. Se Jacó não vai por esse tete a tete com Deus, não tinha como, meu amado, ele sair do lado de lá com a vida transformada. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo que nenhum satisfarão o desejo da carne. Está aqui. Fala tudo lá em Gálatas, capítulo 5 em diante. Amém, querido? Por que eu tenho que vencer a carne? Porque o capítulo 6, o capítulo 5 do 19 21 me fala as obras da carne. Ó, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a que os advirto, que antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Por isso que nós temos que lutar contra a nossa carne, porque, meu amado, a carne ela tem a tendência de cair nas suas obras. Ela tem a tendência, meu amado, de cair. Aí você olha algumas coisas aqui, você fala assim, ó, não, pastor, imoralidade sexual, que isso? Eu sou crente. Não, pastor, feitiçaria, eu sou crente. Não, pastor, ódio, não, discórdia, ciúme, eu sou crente. Só que muitas vezes praticamos a idolatria. Eu sou crente, eu sou crente, pastor. Eu não acendo vela, eu não me curvo diante da imagem, mas idolatro o seu carro, a sua casa, o seu filho. Põe tudo diante das coisas, diante de Deus. Está vendo como que a obra da carne ela é traiçoeira? Porque nós só olhamos aqui para as grandes coisas. Meu Deus, embriaguez, não, eu não faço mais isso. Já fiz até um dia, mas não faço mais. Mas muitas vezes nós praticamos a idolatria, querido. A discórdia, isso aí. Isso nós já começa no time de futebol. A discórdia já começa aí, já. Amém, querido? Então, o que Peniel nos ensina? Primeiro, Peniel nos ensina que eu tenho que estar só com Deus. E segundo, não há vitória sem batalha. Terceiro, querido, a vitória vem na perseverança. Porque se existe batalha, eu tenho que perseverar. Olha que, meu amado, o versículo 26 fala, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não deixarei ir, se não me abençoar. Ele ficou ali, ele ficou com dor ali, ele saiu mancando. O anjo tocou na articulação dele, mas ele continua, porque se você vê ali, meu amado, no versículo 25, fala, ele tocou na articulação dele, quer dizer, ele já teve ali o toque, só que ele não soltou a sua bênção. Perseverança, querido. Você sabe que hoje essa matéria da perseverança tem faltado muito na vida de muito crente. Perseverar. E nós só vamos ter vitória se nós perseverarmos. Sabe por quê, meu amado, que nós precisamos perseverar, meu amado? Porque, querido, não tem nada fácil. Não é fácil ler a Bíblia, não é fácil jejuar, não é fácil ter uma vida de oração, não é fácil ter comunhão com Deus, não é fácil ir à igreja, não é fácil ser salvo. Nós temos que perseverar em tudo isso. Nós temos que aprender a ser perseverantes. Você vê, tem muitas lutas, não quero, entenda o que eu vou dizer, querido. Tem muitas lutas, a gente sabe que o mal se levanta para nos destruir. Mas tem muitas lutas que Deus até permite nós entrarmos nela, para ver como está o nosso nível de perseverança. Querido, eu já passei por isso. Eu me lembro, querido, quando eu fui comerciante, quando eu lembro da comerciante, eu lembro da Neurides, né, que nós sofremos junto nessa barca. Quando as coisas estavam bem, Toninho, eu dava glória a Deus. Entrava as pessoas dentro da locadora, glória a Deus, meu irmão. Que bênção. Aí, como que está? Batalhando e vencendo, glória a Deus. Bastava dar um aperto, cara. Não queria nem ver crente. Porque sempre o crente entrava dando risada. Ô, meu irmão, glória a Deus, e aí?
não podia nem suportar isso. Falei, Jesus, lá vem esse crente me encheu o saco, e eu passando essa luta brava aqui dentro. Você está entendendo? Porque não é fácil, querido. Então tem que haver uma perseverança da nossa vida. Sabe por quê, querido, que nós temos que perseverar? Porque nós só vamos dar valor naquilo que nós conquistamos. E aí eu aprendi que a salvação ela tem que ser conquistada. Ela é nos dada através da graça, amém? O Senhor não te cobra nada para você ir para o céu, você só tem que tomar uma decisão de o aceitá-lo. Mas se você tem que perseverar para se manter na salvação. Por que tem muita gente que não valoriza a sua salvação? Porque acha que veio de graça e não dá valor. Então nós temos que aprender a perseverar, querido. A perseverança, meu amado, é a chave das nossas conquistas. Você está entendendo? A sua conquista, meu amado, em tudo que vai depender, as suas conquistas, as coisas que você luta, ela só vai se dar se você tiver essa perseverança, e principalmente a perseverança em Deus. Aprenda a perseverar em Deus, querido. Quem aqui já orou de manhã e queria resposta de tarde, Deus não deu, ficou magoadinho com Deus? Só eu? Quem aqui dobrou o joelho? Hoje o senhor vai fazer isso, o senhor precisa, e o dia passa, Deus não responde, no dia seguinte estou magoadinho com Deus. Já acordou de biquinho com Deus, Daniel? Eu já acordei com o biquinho de Deus. O senhor não arrumou, o senhor não negociou, não fez isso. Porque nós somos filhos mimados, querido. Dá uma olhada para os nossos filhos. Nós não queremos fazer tudo por eles. O que nós esperamos deles? Reconhecimento, que eles entendam, que eles nos obedecem, que eles nos honram. Não é isso que nós aguardamos dos nossos filhos quando nós fazemos algo por eles? É a mesma coisa Deus com nós. Deus espera isso de nós. Então, querido, eu tenho que aprender a perseverar. A perseverança é a chave da conquista. Amém? A quarta coisa, meu amado, que eu aprendo aqui em Peniel, e que Peniel nos ensina, é que a transformação é necessária. Então, só uma recapitulada rápida, eu tenho que estar sós com Deus, eu tenho que batalhar para ter vitória, eu tenho que perseverar nessa batalha. Por quê? Porque a transformação nas nossas vidas é necessária. Não tem como viver, meu amado, com Deus, levando uma vida velha, não existe, não tem jeito. Não tem como, meu amado, eu querer as coisas, o favor, a intervenção de Deus, vivendo uma vida agarrado ao pecado, não tem forma. Por quê? O pecado nos separa de Deus. O pecado nos leva, meu amado, para longe de Deus. Não é que Deus se separa de você, é o pecado que te separa de Deus. É nós que nos separamos, meu amado, devido ao pecado que nós muitas vezes queremos cometer. O pecado nos tira, o pecado rouba os seus sonhos, o pecado rouba, meu amado, os seus projetos. É o pecado que faz isso. Então nós precisamos, é necessário essa vida de transformação. A transformação é algo necessário nas nossas vidas, meu amado. O que eu levo do passado? A história. Você pode ver, quando vai contar o testemunho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. História. Você continua fazendo? Não, graças a Deus, eu fui liberto, curado, estou salvo. História que ficou. Então do passado você só carrega a sua história. Se você não aprende, mas você não pode ser apagada. Por quê? Senão você não dá valor no presente. E não sonha com o futuro. Então, querido, entenda que é necessário essa transformação. Porque lá em Romanos 12, 2 fala assim, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você só vai conseguir, meu amado, experimentar essa boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, se haver uma transformação em nossas vidas. Amém? Eu ergo a minha mão e aceito Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo vem morar aqui, né? Sela o meu coração, me dá dons, amém? Isso é bênção de Deus. A salvação ela é dessa forma, eu creio, olho para a cruz, aceito, isso é salvação. Só que o processo da salvação chama-se transformação.
Porque Deus te chama do jeito que você está. Ele fala assim, vem a mim do jeito que você está, amém? Vem com seus fardos pesados, do jeito que nós está. A condição é chegar diante de Deus e não permanecer do jeito que eu era. Tem que haver uma transformação na minha vida. Se eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu tive uma verdadeira transformação na minha vida, querido. Por isso que eu tenho que fazer um raio-x da minha vida. Peraí, hoje eu estou indo na igreja, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas espera aí, como que anda a minha vida com Deus? Aí você vai ver, querido, que 80% você está tão focado, gastando tanta energia com as coisas. Não digo que não é errado, isso não é errado. Você tem sim que perseverar pelas coisas da vida. Só que esquecemos do mais importante, que é a eternidade. Então nós precisamos entender que transformação é necessária. Sem transformação, meu amado, nós não vamos conseguir provar essa boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia está falando assim, boa, né, e perfeita, comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E por último, para nós orarmos, meu amado, o que Peniel nos ensina? Peniel nos ensina que temos que sair marcado por Deus. Se você teve um encontro com Deus, você saiu marcado. Há uma marca do Senhor, há uma marca no seu coração, você pode ter certeza. Amém, querido? A marca vai revelar quem nós somos em Deus. É essa marca que vai revelar quem nós somos em Deus. Olha o que fala aqui o versículo 31, né? Ao nascer o sol, atravessou Peniel, marcado por sua coxa. Ele entrou naquela batalha, perfeito, com a sua vida, houve uma transformação e ele saiu marcado por Deus. Essa marca, meu amado, ela tem que ser visível. As pessoas olhavam para Jacó, ele entrou legalzão, estou jogando até futebol, saiu mancando. O que foi? Eu tive um encontro com Deus, cara. E por que você está mancando? Porque essa é a marca que ficou. Nós temos que sair marcado. Há uma marca, essa marca ela tem que ser visível, meu amado. Porque, meu amado, se nós convivermos no meio do povo, no meio da sociedade, e as pessoas não conseguirem notar uma diferença em você, nós temos que rever a nossa salvação. Você está entendendo? Essa marca, ela tem que ser visível. Porque se eu passei por uma transformação, eu estou marcado por Deus. Quem eu era e quem eu sou. Quem eu fui e quem eu sou agora. Você está entendendo? Então as pessoas olham para você e hoje elas conseguem ver que você está passando pelo processo do Espírito Santo, mas que elas conseguem ver que você é uma pessoa de paz, que você é uma pessoa boa, que você busca em Deus, que você parou de murmurar, você saiu lá de Jaboque, hoje você está na face a face com Deus. Porque, meu querido, se eu falo que eu estou face a face com Deus e abro minha boca só para reclamar, só para criticar, só para poder ficar murmurando, você está entendendo? Quer dizer que eu estou querendo viver duas vidas, eu estou querendo viver de um lado do rio e do outro. Está tudo bem, eu vivo na face de Deus, de noite eu vivo na face de Deus, do outro dia eu corro para o lado do rio e vivo a minha vida. Não dá certo, querido. As pessoas têm que olhar para nós e ver que houve uma transformação nas nossas vidas. As pessoas olham para você, meu amado, e falam, meu cara, porque, amado, a Bíblia fala que nós temos que ser o sal da terra. O sal serve para quê? Para temperar, para salgar não, que passou o excesso, ninguém quer. Para trazer o tempero, para trazer o equilíbrio, para trazer um paladar agradável. Você entendeu? Isso para que serve o sal. Agora, querido, se eu estou num ambiente que eu não estou mudando, não fazendo nada disso, qual tem sido o benefício? Qual tem sido o valor da cruz na minha vida? Se eu não estou contribuindo com o céu. Então, meu amado, essa marca, meu amado, ela é revelada pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações. Não tem como, querido, nós querermos uma vida com Deus, continuar do jeito que nós éramos. Não tem como. Peniel nos revela tudo isso. Peniel nos revela. Peniel revela, querido,
que eu tenho que estar só com Deus, que a minha vitória vai vir na batalha, que eu tenho que perseverar nessa batalha, a transformação é necessária, mas todo encontro com Deus eu tenho que sair diferente. Há uma marca de Deus. As pessoas vão olhar para o Raul e falar: Raul, cara, eu quero essa alegria que você tem. Eu quero essa alegria que você tem. As pessoas vão olhar para nós e falar assim: nossa, cara, eu quero essa fé que você tem. Eu quero essa esperança que você tem. Amado, olha para o mundo, está sem desesperança. Nós temos que ser luz. Deus é a solução, amém? É eu e você? É meu nome e o seu que é colocado em jogo? Não. É o nome que está sobre acima de todos os nomes, o nome de Jesus. É Ele que nós colocamos, é o nome dEle que nós colocamos acima de todas as coisas. Então, meu amado, nós temos que sair marcado com Deus. Peniel é a nossa, revela a nossa identidade. Peniel transforma a nossa vida. Peniel nos traz experiência pessoal com Deus. E Peniel nos marca para sempre com Deus. Isso que Peniel nos ensina, amém? Para nós encerrarmos, de que lado do rio você está? Só recapitulando: Jaboque, murmuração; Peniel, face a face com Deus. O raio-x, eu só tenho que te ensinar. A palavra, eu tenho que me pegar ao seu coração. A decisão é sua, é você. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu posso te explicar, eu posso te orientar, eu posso tentar abrir os seus olhos, eu posso fazer isso, é o máximo que eu posso fazer. Mas a decisão de escolher o lado do rio é sua. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.